Olá, estou aqui com a Beatriz para conversar um pouquinho com vocês. Você diria que a Bíblia está mais para um livro de poesia ou para um livro de matemática? Se você fosse comparar, você diria que a Bíblia é mais uma obra de arte ou um manual de instruções? Por que isso é importante? Porque quando você lê uma poesia, por exemplo, você pode entender essa poesia de diversas maneiras, tá? O poeta, ao escrever o poema, teve uma compreensão, teve um entendimento. Mas se uma pessoa ler a poesia e entendê-la de forma totalmente diversa, essa pessoa não está errada, tá? É igual quando você está contemplando um quadro. Você chega diante de um quadro e você pode entender aquele quadro, compreender a mensagem daquele quadro de uma forma. E a pessoa que está do seu lado entender de forma completamente diversa. E nenhum dos dois está errado. Tá? A arte pressupõe essa liberdade. Tá? Um artista não pode querer determinar qual é o sentido da obra dele. Ele determina para ele. Ele executou a obra com um determinado sentido. No entanto, ele não pode determinar que as pessoas têm que interpretar a obra dele daquele sentido, daquela forma, tá? Então, mesmo o artista fazendo uma obra com determinada intenção, as pessoas têm liberdade de entender aquela obra de arte de uma forma diversa, totalmente diferente da dele, e não há erro nenhum nisso, tá bem? Então, nesse sentido, a Bíblia não é uma obra de arte. A Bíblia não é um livro de poesia. Tá? A Bíblia não permite essa livre interpretação. Aliás, a Bíblia vai deixar isso muito claro. Tá? A Bíblia não é de particular interpretação. Nesse sentido, a Bíblia é comparável a um livro de matemática. Então, você não pode pegar uma equação de segundo grau e dizer, para mim a equação de segundo grau é isso. Ela tem que dar esse resultado. Não, se você não fizer o cálculo correto, você estará errado. Se você não compreender da forma de acordo com as leis matemáticas, você vai incorrer em erro. Tá? Então, um texto da Bíblia, ela só pode ser interpretado de forma diferente quando essas interpretações diferentes são complementares. Quando elas são diferentes no sentido de opostas, elas se tornam autoexcludentes, ou seja, uma exclui a outra. Uma delas está errado. Tá? Então, não existe aquilo de... Por que eu falo isso? Deixa eu dar a explicação inicial. Porque muitas vezes, quando eu estou expondo um texto bíblico, seja na igreja ou numa conversa particular, muitas vezes alguém me diz assim, pastor, mas eu entendo dessa maneira. Tá? E muitas vezes a pessoa está falando, eu entendo dessa maneira, que é de uma forma totalmente contrária àquilo que eu acabei de explicar. E ela fala isso como se estivesse tudo bem. Tá? O pastor entende de um jeito, eu entendo de outro, beleza? Tá? Não, só que não está beleza, sabe? A Bíblia não permite isso, tá? Se você entende de uma forma oposta à que eu entendo, calma. Se você entende de uma forma oposta à que eu ou que qualquer outra pessoa entende, uma dessas formas está necessariamente errada. Tá? Então, por exemplo, se você pega uma metáfora da Bíblia, por exemplo, quando Jesus diz, eu sou o caminho, tá? Essa metáfora tem um sentido. Ela tem uma verdade, tá? Ela comunica uma realidade espiritual. Se você pegar essa metáfora e aplicar ela de uma forma diferente, divergente, vai ser uma aplicação errada. Então, algumas pessoas podem pegar, por exemplo, Jesus diz, eu sou o caminho. Então a pessoa aplica no seguinte sentido, Jesus é o caminho. Para onde eu for, Jesus é o caminho. Para o que eu quiser, Jesus é o caminho. Tá? Eu quero ser feliz? Então Jesus é o caminho. Eu quero enriquecer? Então Jesus é o caminho. Eu quero ser um homem bem-sucedido? Jesus é o caminho. Isso é uma interpretação correta? Não. Ela pode ser bonita, ela pode ser poética, mas ela é errada. Tá? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, está muito claro o que Jesus está transmitindo com essa mensagem. Tá? O que essa metáfora de fato significa. Se você
compreende isso de uma forma diversa, você está errado. Tá? Então, assim, a Bíblia não permite essas, né, como o Pedro vai dizer, né, a Bíblia não é de particular interpretação. Tá? Então, nesse sentido, ela é mais um manual de instruções, ou como livro de matemática, do que como uma obra poética, tá? Ou como um quadro pendurado na parede.